Olá pessoal, meu nome é Arthur e hoje eu vou iniciar a apresentação do nosso TP de armazém de dados aí. E o tema do nosso grupo é o Metadata Editor do Pentaho. Eu vou iniciar aqui falando de detalhes da instalação do software, tanto para sistemas Windows quanto para Unix, Linux, entre outros. Primeiramente, eu vou dar um tutorial aqui básico de como instalar ele no Windows, né? Para quem já está acostumado a desenvolver com Java, e provavelmente já tem algumas dos arquivos e dependências aí que precisa, mas de qualquer maneira é importante passar por esses passos, né? Aqui tem alguns links úteis aí para a instalação do Pentaho Metadata Editor, né? E aí vai ser disponibilizado para todos vocês aí, para também ter esse material de apoio aí para fazer a instalação. Primeiramente, para realizar a instalação no Windows, a gente vai precisar de instalar alguns softwares aí, algumas dependências aí para que a gente consiga prosseguir com a utilização do editor de metadados, né? E para isso a gente vai necessitar da versão 8 do JDK, que é o Java Development Kit, né? E aqui a gente disponibilizou dois links, tanto para 32 e 64 bits. E uma vez que isso for instalado, né? Detalhe que, como eu disse, para quem está mais acostumado a desenvolver com Java aí, já deve ter provavelmente algumas dessas dependências e arquivos instalados aí, mas de qualquer maneira é importante a gente passar por isso. Quem já mexe com isso sabe que a gente precisa editar as variáveis de ambiente do sistema, né, para que a gente possa prosseguir com essa instalação do Pentaho e tudo que se refere ao Java Development Kit. Para isso a gente pesquisa no Windows, né, esse comando aí de editar as variáveis de ambiente do sistema, né. Posteriormente, vai abrir essa tela para a gente aí de propriedades do sistema e a gente vai entrar na parte de variáveis de ambiente, como está circulado aí. Vai abrir essa tela para a gente aí, e aí a gente precisa criar uma nova, né? Uma nova variável de ambiente aí. Aí, como está circulado aí, clica em novo, né? Vamos criar uma variável com esse nome aí, Java Home, e no valor da variável a gente coloca o caminho do diretório que o Java Development Kit está instalado, né? Se a gente tiver feito a instalação normal como indicado aí, vai estar no Program Files, né? No arquivo de programas do diretório C aí, C dois pontos do Windows, né? Aí a gente clica OK em tudo e prossegue com a instalação do Metadata Editor, né? E aí a gente acessa esse link aí e faz um download de um arquivo compactado, ou seja, de um arquivo .zip aí, né? Para isso para prosseguir com isso, a gente extrai, né? Descompacta ele e dentro da pasta C, né, do diretório C do nosso computador. E aí, para executar, tá, vai ter um arquivo metadata editor.bat aí, né, que é um arquivo em lotes. E aí a gente clica nele, da primeira vez vai demorar um pouquinho, né, mas assim que ele carregar tudo, essa vai ser a tela que nos será exibida aí no programa, tá? E aí, uma vez que isso tá feito, a instalação está concluída, né, finalizada. E para executar o programa posteriormente, né, a gente entra na mesma pasta descompactada e executa esse arquivo metadata editor.bat. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho da instalação do Metadata Editor no Linux. E para isso nós vamos passar por um processo semelhante ao do Windows, né? No entanto, para algumas distribuições Linux, né, o Java Development Kit ele já é default, né? Ou seja, ele já vem instalado juntamente com a instalação da distribuição. Mas assim, é importante que a gente não conte com isso e verifique, né, se realmente está instalado. Para quem está acostumado a mexer com sistemas Unix aí, sabe que no terminal é possível a gente verificar a versão das dependências do Java aí, dando um Java traço traço version aí, que ele vai dar um relatório aí para a gente, se está instalado e se sim, qual a versão que está. De qualquer maneira, né, se não estiver instalado e na versão que a gente precisa, o comando no terminal é esse aí abaixo, né?
E aí é só copiar e colar no terminal, por ser um comando sudo, ele vai pedir a senha e instalar normalmente. A gente precisa ficar atento aí que em algum momento ele pode verificar e pedir para a gente dar um yes or no ali, mas isso é coisa trivial. Uma vez feito isso, a gente está disponibilizando aqui também o link para realizar o download do Pentaho Metadata Editor, né? E muito similarmente ao processo do Windows, uma vez que a gente baixa, a gente extrai ele. No entanto, aqui a gente tem a diferença que a gente pode extrair, né, descompactar ele em qualquer pasta que a gente escolher. Então, se a gente tem uma pasta de preferência aí para fazer esse tipo de instalação, isso pode ser feito nela. Beleza. Uma vez que isso aí foi feito, né, a gente executa esse arquivo metadata editor.sh, que é um arquivo shell script, está escrito aí na linguagem Bash, e a gente executa ele e vai aparecer uma sequência de comandos aí no terminal. Provavelmente vai demorar um pouquinho a primeira execução também, mas aí é similar aí, né, ao do Windows. Pode acontecer, né, desse arquivo ter um erro de permissão, né? Para isso, assim, a gente vai usar esse comando chmod que usa muda, né, altera as permissões de quem pode executar, de quem pode ler e de quem pode escrever. No caso, esse chmod 775 aí, essa alteração nas permissões aí permite que a gente execute caso, né, esse erro na execução por parte da permissão venha acontecer. Prosseguindo com a nossa apresentação aqui, eu vou falar um pouquinho de funcionalidades aí e de algumas utilidades que o Metadata Editor do Pentaho pode nos ajudar aí no processo de modelagem e de utilização dos DWs, né? Para isso, eu gostaria de dar um passo para trás aqui e falar um pouquinho sobre metadados, né? Basicamente, são os dados sobre os dados, são dados que definem os dados, né? Que conseguem trazer consigo algumas características que são usadas para representar outros dados, né? Um exemplo muito clássico aí que a gente consegue visualizar, né, é o índice de um livro, né? Esse índice serve como metadado para a gente representar os conteúdos desse livro. Isso assim é só para a gente ter mais ou menos ideia do que a gente está falando, né? É, Em se tratando de DW, os metadados podem ser entendidos como um roadmap, né? Um roteiro para o DW, né? E aí a gente pode usá-los, por exemplo, para definir alguns objetos do nosso armazém de dados. E a gente também consegue ajudar o sistema de suporte à decisão a achar, né, a localizar alguns conteúdos que estão aí dispostos no nosso DW. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre assim, o que o Pentaho Metadata Editor pode nos ajudar a fazer, né? Ele é uma ferramenta que cria essa camada de metadata. E assim, os campos extraídos do nosso banco de dados, eles recebem os apelidos, que é o que a gente chama em alias, né? E a gente consegue fazer essa visualização ficar mais amigável, né, para o usuário final, fica user-friendly. E, além disso, a gente consegue mapear as tabelas de dimensões, né, que foram definidas no nosso DW. A gente mapeia ela em processo de negócio e isso facilita muito, né, o entendimento por parte de quem está usando isso, facilita a compreensão. A gente consegue alterar nome de tabela, seus atributos, e a gente consegue aliar isso à linguagem de negócio e facilita a contextualização e o uso do DW por parte de quem quer que seja. E a gente também consegue alterar idiomas, né? A gente consegue fazer com que o processo seja representado em vários idiomas, os nomes da tabela, os atributos. E a gente pode, por exemplo, uma empresa multinacional que tem sedes em diversos países, isso facilita muito para que esses dados sejam analisados e expostos, né, por pessoas em diversas, enfim, em diversas filiais aí dessa empresa. A gente consegue adicionar colunas, né, em alguma tabela que faz parte de algum processo que a gente esteja analisando e que represente um dado, né, que parta da agregação de colunas pertencentes que fazem parte da tabela original, né? A gente consegue trabalhar com SQL também, né, para realizar consulta, relatório,
e a gente faz, o usuário final, ele faz isso de maneira recorrente, né? É uma prática corriqueira, né? E é possível também fazer a formatação de alguns campos nas tabelas, né? Entre eles texto, data e alguns números. E isso aí é uma mão na roda aí para fazer consulta, né? Para isso, né, o Pentaho, naquela pasta que a gente extrai, que a gente descompacta, né, tem algumas bases de dados de exemplos aí. E o caminho é esse aí, metadata editor slash samples, né? A gente entra aí e tem alguns samples mesmo, alguns exemplos aí que podem ser utilizados aí para a gente brincar um pouquinho com isso aí. Agora a gente vai iniciar, né, fazendo um tutorial de como é que conecta isso com a base de dados, né? E para isso a gente, do lado esquerdo da tela aí, tem essa parte de conexões, né, connection. A gente clica com o botão direito em cima dela e pede para criar uma nova conexão. No caso específico que a gente está apresentando aqui, nós vamos usar essa base de dados aí para samples, né? Os exemplos que vêm junto com a instalação. Então, para isso, a gente coloca os dados para utilizar ela. No caso, o tipo da conexão é Hypersonic e o acesso é esse JNDI. O nome da conexão, por exemplo, SteelWheels. Uma vez que isso foi feito, a gente seleciona as tabelas de dimensões, né, que a gente vai usar na construção do processo de negócio que a gente está querendo utilizar, né, as tabelas que a gente quer importar para o nosso ambiente de trabalho aqui. Então, feita a conexão, consigo localizar aqui em cima, no exemplo. Então, primeiramente, eu posso editar, caso eu queira editar o nome da tabela, o tipo, também posso colocar uma breve descrição sobre o que aquela tabela armazena. Outro exemplo interessante seria criar uma coluna. Então, eu posso vir aqui, adicionar nova coluna. Posso querer criar uma coluna total. Essa coluna total, posso querer que ela faça uma soma. E a fórmula da minha soma vai ser a soma da quantidade vezes o preço. Ok. Então aqui já consigo ver essa nova coluna. Prosseguindo, eu posso criar também um processo de negócios. Para isso, eu vou arrastar tabelas para essa tela principal de visualização. Vou nomear esse processo, ordens. Vou arrastar as demais tabelas. E tendo as tabelas, eu vou criar as relações entre as tabelas. Então, tabela clientes, tabela ordens. Eu vou selecionar as duas, vou vir em adicionar relação. Então, aqui eu tenho a relação entre essas duas tabelas. Eu vou definir o atributo dessa relação. No caso, vai ser number, nas duas. Aqui o tipo, por n. Ok. Agora eu vou criar a relação com a outra tabela, detalhamento. Então, de novo, vou selecionar as duas, adicionar a relação. Aqui semelhante também, number, que vai definir essa relação. Tipo, também vai ser um para muitos. Ok. E, por último, fazer a relação produtos.
detalhes, detalhamento. Novamente, selecionei as duas, adicionar a relação. O que vai definir a relação aqui vai ser o código do produto. Isso vai ser uma relação de 1 para 1. Ok. Então aqui eu já tenho a minha visualização do meu processo de negócios. Então, criado o meu processo de negócios, uma coisa interessante que eu posso fazer é a criação de categorias, que vai me permitir que qualquer coluna de qualquer tabela possa ser agrupada em qualquer ordem, ou possa ser até mesmo apagada. Isso vai nos ajudar a criar um modelo de acordo com o nosso interesse para um grupo de usuários. Para isso eu venho aqui, Business, vou vir no meu modelo, visualização com o botão direito, Innate Categories, e aqui eu vou conseguir criar as minhas categorias de acordo com a minha especificação. Outra coisa interessante seria a criação de carries. Então aqui eu venho aqui nesse ícone Carry Editor, e aqui eu posso fazer minha carry, posso fazer agregações e condições e fazer ordenação através disso. Então seria uma forma de criar um código SQL em alto nível e depois eu posso usar essa query em qualquer momento. Por fim, posso exportar meu modelo. E é isso. Obrigado.